vida. E hoje o nosso estudo na Escola Bíblica Dominical trata de um dos capítulos mais difíceis do livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 8, e eu peço que você abra lá comigo, Apocalipse, capítulo 8. Os capítulos 8 e 9 de Apocalipse são capítulos bastante complicados, principalmente também o capítulo 9. Abra lá comigo, capítulo 8. Nesse tema de hoje, que nós estamos vendo em Apocalipse no capítulo 8, nós vamos ver como a igreja participa agora do processo de retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e vocês, à medida que nós oramos Maranata, vem Senhor Jesus, situações são desencadeadas sobre a terra. Destruição é desencadeada sobre a terra à medida que nós pedimos pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas situações, então, vão produzir agora o novo retorno e o encontro do povo de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar, nos capítulos anteriores, capítulos 6 e 7, que o apóstolo João encerrou o segundo momento em que ele conta como será a destruição do mundo e o encontro da igreja nos ares com nosso Senhor Jesus Cristo. E agora no capítulo 8 ele vai recomeçar a mesma história, mas agora a partir de uma nova perspectiva. E a perspectiva é essa que eu acabei de dizer para vocês. Como é que a igreja participa do processo de retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Ela participa deste processo quando ela ora. E quando ela ora pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo gradativamente é destruído, é acelerado o processo de degradação para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos anteriores, nós vimos que a igreja participa do processo de retorno quando ela anuncia o evangelho. Quando o evangelho vai crescendo no mundo, então, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo ele vai sendo acelerado. E agora já não é mais a partir do processo de anunciação, agora é a partir do processo de oração. A igreja ora e então são desencadeados certas destruições sobre a terra. Ok? Vamos ver isso no capítulo 8, versos de 1 a 6 por enquanto. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Pois bem, aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores era Cristo entrando nos céus depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele entra naquele conselho celestial e recebe das mãos de Deus o Pai o livro que só ele tem dignidade para abrir os selos. E ele começa então a abrir aqueles selos daquele livro e certas catástrofes vão sendo desencadeadas sobre a terra. Ele abre 6 selos. E agora, aqui no capítulo 8, verso 1, ele vai abrir o 7º selo. E você pergunta o que é que acontece quando ele abre o 7º selo? Nada. Nada. Não acontece nada. Tudo que precisava acontecer já aconteceu. Já houve a destruição do mundo, já houve a punição dos perversos, a noiva de Cristo já foi salva com ele nos ares, já entrou nos céus, já está participando das bodas do Cordeiro, que é aquele culto celestial junto com os anjos. Lembre-se que no capítulo 7, capítulo anterior, a igreja toda estava reunida com os anjos e todos estavam cantando nos céus a vitória do Cordeiro. Isso no 6º selo. Chegamos então no 7º selo e não tem nada mais para acontecer.
É uma pausa que o apóstolo João dá para recomeçar a mesma história. Qual história, pastor? A história da vitória do Cordeiro e da sua noiva. Por isso faz-se este silêncio quando ele desata o 7º selo, tá bom? Não acontece mais nada, tudo que tinha para acontecer já aconteceu. E agora ele vai recomeçar a história. Como? A partir de 7 trombetas. Antes, 7 igrejas, lembre-se, agora, no capítulo anterior, 7 selos, e agora ele vai recomeçar a história pela 3ª vez. Como? A partir das trombetas que os anjos vão tocar. 7 trombetas. Então ele vai tocar 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª trombeta, recomeça a mesma história. Mas pastor, por que ele faz isso? Lembre-se do que eu disse a você. Este é um processo que o apóstolo João usa para fixar na mente dos nossos irmãos que estão ouvindo essa história as verdades concernentes ao retorno do nosso Senhor e a vida que a igreja vai levar com ele. Não é? Então, a partir do processo de repetição, isso fica gravado mais claramente na igreja que está ouvindo agora esta carta que ela recebeu. Então, é um processo telescópico. Ele vai contando a mesma história de vários ângulos diferentes. O ângulo agora é como a igreja participa do processo de retorno de Cristo. Então, continua verso 2 até o 6 agora. Então viu os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Pois bem, a imagem que nós temos aqui é uma imagem celestial. E agora anjos estão diante da presença do Senhor. E as orações dos santos não são pessoas de um grau maior do que nós, de forma nenhuma. As orações da igreja, estes santos que estão aqui, são os homens e as mulheres e as crianças que formam a igreja hoje. Em toda a Sagrada Escritura, nós somos chamados por Deus de santos de Deus, de povo de Deus, de noiva de Deus. Toda a Escritura nos trata desta forma. E então, à medida que a igreja ora, isso sobe até a presença de Deus, ok? E aqui nós temos uma imagem de um incensário, então, e estas orações são tomadas por um anjo e são devolvidas à terra. De que maneira? Em processos de catástrofe. Terremotos, ventos, relâmpagos. Isso agora desencadeia na terra certos eventos catastróficos, né? Então, de que maneira que a igreja participa do retorno de Cristo? Quando ela ora e quando ela pede pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, há um processo de deterioração e de destruição da terra. Olha que coisa interessante. Há um processo de avanço, né, em toda essa deterioração para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma abreviação ou um correr mais rápido do tempo para que Cristo possa voltar então e resgatar a noiva. Este anjo agora lança de novo as orações sobre a terra e são desencadeados agora, não é? O que ele diz no verso 5 e 6. Então o anjo pega o incensário, enche do fogo do altar e o atira à terra.
E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E agora os 7 anjos se preparam para tocar as suas trombetas. Essa mesma imagem que está no verso 5 é vista no Êxodo. Assim que Moisés tira o povo do Egito e então começa a caminhar com este povo pelo deserto, Deus então vem até Moisés, dá a sua lei a Moisés no Monte Sinai, e enquanto Moisés está no Monte Sinai, o povo está lá embaixo e o povo está vendo esta mesma visão que é descrita aqui agora. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, pela presença de Deus no Monte Sinai. É como se cada vez mais que se aproxima do retorno ou da presença de Deus na terra, estes eventos acontecem. João então revisita aquilo que acontece lá com Moisés no Monte Sinai e diz: à medida que Deus se aproxima do seu retorno ou se aproxima dos homens, estes eventos voltam a acontecer com mais frequência, não é? E os anjos agora vão se preparar para tocar as suas trombetas. O que nós podemos dizer aqui já então, nesse começo dos versos 1 a 6, é que à medida que a igreja ora pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, as catástrofes no mundo vão aumentando, ok? Pela permissão divina, estas catástrofes vão sempre aumentando. Daí nós também dizermos que o mundo ele não vai melhorar, como querem alguns intérpretes da Sagrada Escritura, e nós devemos respeitá-los. Mas o mundo não vai melhorar, ele vai sempre tender a uma piora. Mais catástrofes vão surgir, e eu não sou nenhum alarmista, eu apenas interpreto aquilo que a Escritura diz, não é? Há um processo de deterioração a partir das orações da igreja. E a grande questão é que a igreja não vai parar de orar para que Cristo volte. Pelo contrário, quanto mais as coisas pioram, mais a igreja vai orar: Senhor Jesus Cristo, volte para me buscar, volte para buscar a sua igreja. E então, cada vez mais catástrofes são desencadeadas sobre a terra. O apóstolo João agora vai mostrar como estas catástrofes vão se dando ao longo do tempo, a partir do toque da trombeta destes 7 anjos. Então, a igreja está em oração, o anjo agora pega estas orações, devolve sobre a terra, desencadeia catástrofes sobre a terra, e cada um dos 7 anjos agora vai tocar uma trombeta, ok? E à medida que ele toca uma trombeta, situações, catástrofes acontecem sobre a terra. Acompanhe comigo a partir de agora no verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. A partir do toque do primeiro anjo, o que acontece agora em resposta às orações da igreja é um processo de destruição da natureza. Nesse caso mais específico aqui, um processo de destruição do verde, das árvores, tudo aquilo que representa o verde na nossa terra agora é destruído. A imagem que o apóstolo João passa é de fogo com saraiva. Agora, isso é uma imagem simbólica, não quer dizer que virá dos céus necessariamente algo como uma chuva de saraiva e fogo e que vá destruir as árvores. Não quer dizer que seja especificamente assim.
É bem possível que Deus, a partir deste processo, utilize a própria ação humana contra a natureza. O lixo, a derrubada das árvores, vá utilizando todo o processo de degradação natural para acelerar a volta do Filho, né? Quando é que o Filho retorna, então? Quando a igreja ora. E o que mais? Quando a igreja ora e a natureza vai sendo destruída. Quando você vai observando um processo de destruição mais rápido da natureza e das árvores, isto é um indicativo de que o Filho está às portas. Quanto mais vai crescendo maremotos, terremotos, chuvas diferentes, isso vai mostrando que a vinda de Cristo está sendo acelerada e que ele está às portas então. Essa é a primeira trombeta que vai sendo tocada então, processo de destruição da natureza. Obviamente, você já deve ter em mente que à medida que as árvores e o verde vai sendo destruído, naturalmente os seres humanos vão sendo destruídos também, não é? Existe um processo de sufocamento, então, dos seres humanos, à medida que o verde, ele diz aqui que uma terça parte do verde é destruído. Então isso vai desencadeando morte também, asfixia, não é? E continua o texto e vai dizer a partir do verso 8 e 9 que uma segunda trombeta será tocada. E disse assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O que João tem em mente aqui agora nessa descrição, talvez alguns possam interpretar como uma espécie de meteoro, e é possível que seja isso, se chocando com o mar e transformando as águas do mar em águas amargosas. Pode ser que isso aconteça dessa maneira, mas agora já não é mais o verde que está sendo agora destruído na segunda trombeta. Agora o que está sendo destruído aqui é o mar, a água salgada. E isso pode acontecer a partir de um processo cataclísmico, um processo em que um meteoro se choca então com o mar, ou pode acontecer a partir de uma ação humana, ok? Por exemplo, o despejo de petróleo no mar e que vai destruindo gradativamente o mar e as criaturas que ali estão. Não necessariamente precisa ser um meteoro se chocando ali com a água e matando então os animais. As águas do mar então vão ficando como absinto, amargosas, e vão então matando as criaturas marítimas, uma terça parte. Isso pode acontecer a partir de derramamento de petróleo, a partir de esgoto no mar, a partir de lixo que é jogado no mar, a partir de plástico lançado no mar. Você deve conhecer um pouquinho aí das pesquisas que vão mostrando que a maioria dos animais marítimos tem pequenos plásticos no seu estômago, né? Então isso é um processo de deterioração, isso é um processo de degradação, de destruição da natureza. Então, olhe, a partir do processo de aumento de maremotos, de terremotos, a partir do momento em que as chuvas se intensificam e se tornam chuvas ácidas, a partir do momento então em que as árvores, a natureza é destruída, a partir do momento em que o mar é destruído e este processo de destruição é acelerado, isso acontece pelas orações da igreja, em resposta às orações da igreja, e aceleram o retorno de Cristo Jesus. Olha essa coisa interessante, como é que a igreja participa
do processo de retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E continua. E será tocada agora a terceira trombeta e nós vamos avançar hoje até a quarta trombeta, tá bom? É tocado então a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora, na terceira trombeta, o que é destruído é a água essencial para a vida, a água doce, a água que nós precisamos para beber e para tomar banho. Então, o que está acontecendo aqui é um processo também cataclísmico, pode ser desencadeado também por um meteoro, né? Algo que se choque contra a Terra, em rios que sejam essenciais para o abastecimento, pode ser que seja isso, mas pode ser sim que isto seja apenas uma ilustração, uma imagem do processo de destruição, de deterioração da água doce. E você, com certeza, à medida que a escritura aqui está falando, você já percebeu que é um problema grave que está acontecendo com a água do mundo. Você já está percebendo que está faltando água doce no mundo. Não é só porque está havendo racionamento semanal de água em Curitiba, em Araucária, não. Mas partes do mundo, enormes partes do mundo já sofrem com a falta de água. E nós já estamos percebendo também um processo onde as chuvas não estão mais regulares. Então aqui, o que o apóstolo João diz no toque da terceira trombeta é que à medida que a igreja está orando então ao Senhor, alguma coisa acontece com a água que é necessária para a vida. E agora é dito que pessoas morrem pela falta dessa água ou pelo envenenamento. Absinto ali é amargoso, né? Envenenamento da água que é necessária para a vida, ele vai dizer. E a terça parte das águas se transformou em absinto, amargoso, envenenado, né? E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas, porque se tornaram envenenadas. Então perceba o que nós temos aqui? À medida que a igreja ora, versos de 1 a 5, eventos catastróficos são desencadeados sobre a terra. Terremotos, maremotos, a terra se abre, se fende, a natureza responde às orações da igreja, ações que são desencadeadas em resposta às orações da igreja. Então, igreja, Deus responde às suas orações. Agora, a natureza, o verde, as árvores agora começam a ser destruídas. A água do mar começa também a ser destruída, a água doce necessária para a existência humana agora também é destruída em resposta às orações da igreja. À medida que a igreja ora, o mundo passa por um processo de degradação, de deterioração, acelerando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em que momento que nosso Senhor Jesus Cristo retorna à Terra? Quando existe um processo rápido de deterioração, de morte, de destruição da natureza, de destruição das árvores, de destruição das águas do mar, de destruição das águas necessárias para a vida. Em resposta a tudo isso, a vinda de Cristo é acelerada. A quarta trombeta agora é tocada. E diz assim o apóstolo João a partir do verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse
e uma terça parte do dia, e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Pois bem, o que nós temos aqui, e essa palavrinha águia ali, pode ser anjo, ok? Ela também cabe para anjo no grego. É bem possível que seja um anjo percorrendo o céu e gritando, né, com voz forte: ai, ai, ai. Vocês acharam que até agora foi difícil? Vocês acharam que todo esse processo de destruição que foi predito até aqui foi algo complicado, foi algo pesado? Esperem até o toque das outras 3 trombetas para vocês verem o que vai acontecer. Então é como se ele dissesse assim: não gostou? Vem coisa pior por aí. Tá com medo? Vem coisa pior por aí. Tá com medo de todo esse processo de degradação, de deterioração? Vem coisa pior por aí. Quando se troca, então, a 4ª trombeta, o que acontece em resposta às orações da igreja agora é um cataclisma nos elementos, no sol, nas estrelas, na lua. Você bem sabe que nós precisamos da luz do sol, é extremamente necessária tanto para as árvores, processo de fotossíntese, quanto para nós, processo de vitamina. Nós precisamos da luz da nossa estrela, do sol, para a nossa existência, né? E então o apóstolo agora está dizendo: olha, estes elementos também serão afetados. O sol vai começar um processo de apagão. E como ele vai se apagar, obviamente a luz que é emitida pela lua também vai devagar, vai perdendo também o seu brilho. À medida que isso vai acontecendo, o mar também vai sofrer um processo de aumento em alguns lugares. Em alguns lugares o mar vai crescer, vai aumentar muito rápido, e em outros lugares o mar vai recolher, ele vai secar. É isso que nós vemos agora. A terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terceira parte do dia e também da noite ficasse sem luz. O que está acontecendo agora aqui na 4ª trombeta é como se Deus estivesse entregando os homens à escuridão. É aquilo que está em João, no Evangelho de João, logo no 1º capítulo. Porque os homens amaram mais a escuridão do que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a escuridão do que a luz. Então, aquilo que está em Romanos 1 também e em João 1 vai se cumprindo. Visto que os homens amam mais a escuridão do que a luz, Deus vai entregando eles a um processo de escuridão, a um processo de degradação total. Até aqui, meus amados irmãos, no toque das 4 trombetas, você percebe um processo de degradação e de destruição, que é aquilo que eu venho afirmando para vocês, até mesmo como professor de teologia bíblica. Há um processo de degradação da terra, não há um processo de melhoria. A corrupção vai sempre aumentar, a destruição da natureza, ela vai sempre aumentar, por mais que surjam ONGs, por mais que surjam pessoas querendo cuidar, vai sempre aumentar, vai sempre haver um processo de deterioração, vai sempre haver indústrias que não estão preocupadas com isso, que vão destruir mesmo, vai sempre haver derramamento de petróleo cada vez mais em alto mar e que nós muitas vezes nem tomamos conhecimento. Estas coisas vão sempre acontecer. E isso vai gerar um processo de degradação e de destruição. 4 trombetas até agora sendo tocado, um anjo passeando no céu com voz forte:
ai, ai, ai daqueles que estão na terra. Por quê? Porque ainda faltam 3 trombetas para serem tocadas. Se a destruição dessas 4 já foi ruim, imagina as outras 3 que serão tocadas. É isso que ele está querendo dizer. Você achou ruim? Espera um pouquinho. Agora, de repente, enquanto eu estou fazendo esse estudo do capítulo 8, é bem possível que você esteja talvez em desespero, ansioso, começou a ficar triste, porque em resposta às orações da igreja, existe um processo de deterioração do mundo em que nós vivemos. Agora, esse não deve ser o espírito com o qual você deva receber aqui este ensino que está sendo dado. Sabe por quê? Porque em toda a sua extensão, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus vai mostrando que o seu povo não é daqui, que o seu povo não tem pousada e lugar certo aqui. A Bíblia sempre trata a mim e a você como peregrinos e forasteiros em terra estranha. Significa que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos de um outro lugar. A Bíblia, então, vai procurando moldar a nossa mente a esta realidade, a partir do momento em que Deus liberta um povo do Egito e envia este povo, caminha com este povo até uma nova terra, Canaã, terra que emana leite e mel. À medida que este povo vai caminhando, muitas dificuldades se apresentam no caminho. Porém, eles chegam. Eles não são do deserto. Eles não são um povo que foi criado para morar no deserto. Eles precisam chegar a Canaã. Da mesma forma, eu e cada um de vocês. Então você não deve ficar triste, deprimido e nem ansioso com esse processo de deterioração que eu estou descrevendo aqui para você. Isso deve confirmar no seu coração aquilo que você já tem sido instruído, de que eu e você, a igreja, nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui temporariamente. A nossa pátria é a Canaã celestial, é a Jerusalém celestial. Lá é o nosso lugar. Então este mundo vai passar por um processo de degradação, de deterioração, até a sua destruição e nova criação, então. Ok? À medida que nós oramos, esse processo de degradação ele vai aumentando. E nós oramos por quê? Nós oramos porque sabemos que nós não somos daqui, nós não somos deste mundo. Nós sabemos que nós precisamos ir para a nossa casa, e a nossa casa é uma casa celestial, é uma Canaã celestial, é um lugar sem corrupção, sem dor, sem choro, é um lugar onde não existe doença. Não é? É lá que é o nosso lugar, é por isso que nós oramos. E é por isso que nós, à medida que olhamos para o processo de degradação deste mundo, então no nosso coração também é confirmado as palavras de Deus ditas na sua palavra, de que de fato as coisas estão em um processo de deterioração. É Deus mostrando para nós que nós não temos lugar certo, nem pousada certa e nem segurança neste mundo. Ele vai destruir este mundo e todas as demais coisas. As riquezas deste mundo vão ficar aqui, vão ser destruídas, vão ser queimadas. Né? Por que você acha que Jesus diz, não junteis tesouro aqui? Por que você acha que é? Mas ajuntai tesouro onde? Lá, no céu. Olha, não juntem tesouro onde não é a casa de vocês. É melhor vocês juntar tesouro aonde é a casa de vocês. É onde que é a casa de vocês? É aqui? Então junta aqui. É lá? Então você tem que juntar tesouro lá. Porque é para lá que você está indo. Não é? A palavra de Deus vai se cumprindo, vai mostrando para nós, olha, vocês não têm lugar certo neste mundo. Né? Vem a noite, disse Jesus, em que ninguém mais poderá o quê? Trabalhar. Se aproxima o dia em que todas as coisas terão fim, em que ninguém mais poderá trabalhar.
Há pessoas eu conheço pessoas até hoje que dizem assim, eu vou esperar mais um pouco e eu vou servir a Deus no final da minha vida. Pode ser que não tenha final da sua vida para você servir a Deus, entende? Pode ser que o final da sua vida seja nos próximos 30 minutos, na próxima 1 hora. E então o tempo acabou, o tempo de servir a Deus acabou. O tempo de servir a Deus é agora, é hoje, é já. O tempo de juntar tesouros no céu é agora, é já, porque esse mundo está mostrando um processo de degradação, de deterioração. Também não estou dizendo que é para você viver uma vida despreocupada no sentido de gastar todos os seus bens e viver como filho pródigo, né? Uma vida dissoluta, uma vida sem responsabilidades. Não. Você deve viver hoje uma vida de responsabilidade em todos os aspectos. Uma vida de responsabilidade em relação à sua vida espiritual, em relação à vida espiritual da sua família. Uma vida de responsabilidade em relação à sua vida financeira. Você deve ser responsável pelo seu corpo, pela sua saúde, ok? Porém, a sua visão está nos céus, onde Cristo está assentado. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a compreendermos a sua palavra, que Deus nos ajude a não ficarmos preocupados demasiado ou ansiosos com este processo de degradação e de destruição, mas que Deus use o momento presente, que Deus use a sua palavra para estabelecer bem o seu coração. Sirva a igreja, sirva o povo de Deus. Você tem dons? Sirva hoje, sirva agora, porque este mundo está em um processo de degradação, de deterioração, apontando para a volta do Filho de Deus. E quando ele chegar, será como ele mesmo disse nos evangelhos. Ele vai trazer os seus servos. E ele vai dizer o quê? O que é que você fez com os dons que eu te dei? Quanto é que você conseguiu multiplicar com os dons que eu te dei? Alguns dirão, Senhor, não sobrou nada. Outros dirão, olha, enterrei na terra para te devolver quando o Senhor chegasse. Não fiz nada também. Outros vão chegar e vão dizer, olha, com um dom que o Senhor me deu, estão aqui outros 2 dons. Servo bom e fiel, vinde para as moradas celestiais. Outros chegarão e dirão, Senhor, com os 2 ou 3 dons que o Senhor me deu, está aqui, mais um dom. Está aqui, mais 2 dons. Está aqui, um processo de multiplicação com os dons que o Senhor me deu. E o que é que Jesus vai dizer? Venha, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você. Porque você não enterrou os seus dons, porque você entendeu que você foi chamado para servir e não para ser servido. Você entendeu que os dons não são teus, mas que te foram emprestados para você usar bem. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a caminhar a vida cristã assim, trabalhando, servindo, abençoando e sendo abençoados. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento e agradecer pela sua palavra. E na próxima semana a gente fala sobre o capítulo 9, também um dos capítulos mais difíceis, onde vai nos mostrar que é bem possível que existam regiões que a igreja não conhece muito, que a igreja não fala muito, regiões perigosas, regiões que são usadas como prisão de anjos malignos. Mas isso a gente vê na próxima semana. Vamos falar com Deus? Vamos dizer, Jesus, vem? Pastor, não vou dizer não, mas outros vão dizer, não tem problema. Nós somos chamados a dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, porque essa não é a minha casa. Essa não é a minha morada eterna. Fale com Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Deus, e também porque por meio das orações do teu povo, ó Deus, o Senhor apressa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
tanto quanto nós anunciamos o Teu Evangelho, ó Deus, a todo mundo, e também quando nós oramos pedindo pelo retorno do Filho, o Senhor acelera este retorno. E é isso mesmo que nós queremos dizer nessa manhã, Pai. Que Teu Filho volte, ó Senhor, para nos buscar, nos leve, ó Deus, para estar com o Senhor para todo sempre nas nossas moradas celestiais. Que o Senhor nos ajude a perceber que a nossa vida, Senhor, passa nessa terra rápido, passa como um conto ligeiro, é como a erva da manhã, Senhor. Cresce, se desenvolve, mas à tarde é queimada e passa, Senhor. Ajuda-nos a compreender que nós temos pouco tempo, Senhor, para servir a Ti, para servir a Tua igreja, para exercitar os dons que o Senhor tem nos dado. Não nos deixe enterrar, ó Deus, os dons que o Senhor nos emprestou para abençoarmos a Tua igreja. Nos ajuda a nos desenvolvermos como Teus servos, Senhor, a cuidarmos de pessoas, ó Deus, e a servirmos a Tua igreja com as dificuldades, ó Deus, e também com a destreza que nós temos. Seja conosco, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos deu e com aquilo que o Senhor ainda nos dará, Pai. Ajuda-nos, concede-nos mais dons, concede-nos intrepidez, concede-nos fé, força, ó Deus, para fazermos a Tua obra. Muitas vezes nós estamos cansados fisicamente do trabalho, ó Deus, e das demais situações nas quais nós estamos envolvidos, mas nos ajuda, Pai, a administrar bem o nosso tempo e a servirmos o Senhor enquanto é tempo, Pai. Ajuda-nos a sermos sábios, a remirmos o tempo, ó Deus, porque a Tua vinda se aproxima. Nos ajuda a ver este processo de deterioração no qual está o mundo, de degradação, e a termos a certeza do Teu retorno, Senhor. Porque é isso que o Senhor nos promete, que estaremos para sempre com o Senhor, ó Deus, e que o Senhor nos guardará deste mundo em degradação. É em nome de Jesus, Papai, que nós oramos. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça você, que toda ansiedade, depressão e tristeza dê lugar no seu coração a certeza de que Deus tem preparado moradas celestiais para os seus filhos e que nós estamos aqui de passagem. À medida que essa terra se degrada, o nosso tempo de estadia com Deus se aproxima e se aproxima rapidamente. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus, queridos.